Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu espero que todo mundo esteja bem. Mas se tiver algum problema que eu puder ajudar, que eu puder conversar, eu também estou à disposição, viu, gente? Eu gosto sempre de servir a Deus de uma maneira agradável a Deus. Sabe que hoje a gente fui com a família, fomos lá na casa da Iva, em Caraguatatuba. E eu tive uma experiência lá e eu gostaria de... Por isso que eu vou meditar naquilo que eu estou pensando aqui. É sobre preconceito. Uma das coisas que a gente não sabe, se a gente for fazer a pergunta, você é preconceituoso? A pessoa vai falar, não, eu não sou preconceituoso. Mas a realidade mostra a diferença. Mostra que a gente é preconceituoso. E eu descobri isso, que eu sou uma pessoa que tem preconceito. E preciso trabalhar nisso. A gente precisa, muitas vezes, quando você descobre que você está fazendo alguma coisa inadequada, o melhor é você trabalhar em cima disso, porque Deus gosta que mostrar a realidade para nós, para que a gente não seja preconceituoso. Então, a Bíblia está mostrando aqui um preconceito. E eu gostaria de ler com vocês como Jesus tratou desse preconceito. Observem aqui, é João 8, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Ele estava usando essas perguntas como uma armadilha, a fim de terem uma boa base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dela. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então observem bem. Aqui a gente mostra claramente um povo cheio de preconceito, que era o povo judeu, que é o povo de Deus, que deveria ser o povo de Deus, que Deus ensinando sempre eles, e parece que eles nunca entendiam. Mas a realidade é que eles estavam cheios de preconceito. Por quê? Porque eles levaram aquela mulher diante de todos para envergonhar aquela mulher, porque foi pego em adultério, para envergonhar ela. Agora eu pergunto, e por que não o homem? Por que não levaram também o homem? Então a gente nota que as pessoas na Bíblia, muitas pessoas mostram o erro que praticavam para que a gente corrija esses erros, a gente não cometa esses erros. Esse é o objetivo de Deus, mostrar que nós somos preconceituosos. E por que eu estou contando isso? Por que eu estou falando sobre preconceito? Porque eu disse que a gente foi fazer uma viagem, passar uns dias lá na casa da Iva, lá em Caraguatatuba. Chegando lá, eu vi, mas a gente não vai muito na praia. Mas as crianças adoram. E é por isso que a gente vai. Mas chega uma hora que a gente foi também, o sol não tinha sol, estava bem um dia gostoso. E a gente foi na praia e encontrou ali uma família. E encontrando uma família, ela começa a conversar logo com uma pessoa. Começando a conversar com uma pessoa de uns
30, 35 anos, e ele pegou a contar que ele estava muito decepcionado. E a gente se queria saber por quê. Ele falou, mas por quê? Se ele falou que ele estava decepcionado, a gente naturalmente pediu, mas por quê? Né? Ele falou assim, é porque o meu parceiro me abandonou. Quando ele falou, o meu parceiro me abandonou, causou assim um impacto, porque a gente não está acostumado com isso. Mas o fato é que a gente notou que ali que a gente era preconceituoso. Deus viu aquela mulher em adultério, cometeu prostituição, e ele julgou ela de uma maneira. Como que ele julgou ela? Ele não julgou ela. Ele não julgou. Ele apenas amou ela. E aí isso passou pela minha cabeça. O que a gente deve fazer diante de uma situação dessa? A gente amou aquela pessoa. E sabe o que aconteceu? Ele pegou a contar muitas coisas que a gente aprendeu. Ele adotou uma filha. Porque ele falou, eu posso ter filha, mas eu adotei uma filha porque eu não tenho contato com mulher e tal. Então eu adotei uma filha. E quando eu adotei essa filha, a pessoa me abandonou. E eu prefiro ficar com a filha do que a filha adotada, do que com o meu parceiro, porque ele me traiu, porque eu decidi ter uma família. Então a gente sempre olha para esses casos e a gente sempre tem um preconceito muito grande. Mas será que eu estava lendo essa parte que a gente leu aqui? Eu vi que Jesus não teve o preconceito. Jesus amou aquela mulher. Ele aconselhou ela para não voltar a pecar. E o que a gente pode fazer é isso. É amar a pessoa independente do que ele está cometendo. Porque muitas vezes a gente se julga como fariseu. Eles se julgam que pode julgar o próximo. Mas a palavra de Deus pede que não julgue para não ser julgado. Isso é a palavra de Deus. Está lá em Mateus 7. Não julgue para não ser julgado. Por quê? Porque o nosso julgamento é segundo os padrões que a gente aprende. Mas às vezes a gente tem que compreender muitas outras pessoas. Eu peguei e olhar aquela pessoa viciada em droga. Como é fácil pegar e se afastar dessas pessoas. Aquela pessoa viciada em bebida. Como é fácil abandonar essas pessoas e dar ela como perdido. Mas muitas vezes essas pessoas têm muito de Deus em suas vidas. Tem muitas coisas boas nessas pessoas. E o que a gente procura? Procura o defeito para se afastar. Não é a vontade de Deus. Deus quer que a gente se ame o próximo, independente do que ele é. Se ele é criminoso, por exemplo, ele deve ter pagado o seu crime. Mas a gente não precisa odiar essa pessoa. Não. Às vezes a pessoa comete um erro e por causa desse erro, ele é desprezado, ele é marginalizado e ele é perseguido. Mas nós, a gente tem que pesar essas coisas, tem que observar. Porque Deus, ele quer, com pessoas erradas, com pessoas muitas vezes têm uma vida imprópria, a gente cria um desprezo com essas pessoas. Mas não é da vontade de Deus isso. A gente deve procurar amar o próximo, independente do que ele é. Porque foi assim que Jesus me amou. Foi assim que Jesus ama você. Ele ama, mesmo que você nunca o ame. Nunca se entregue a ele. Ele te ama. Ele te dá todas as oportunidades para você ir no céu junto com ele. Mas muitas vezes a gente despreza tudo isso. E a gente fica olhando defeitos, olhando para a religião. A questão de religião é uma coisa que eu acho assim, muitos absurdos. A verdadeira religião procura a palavra de Deus para ser instruída. Então,
A gente não tem que ficar olhando para a religião, e tem que ficar olhando para o que Deus quer de nós, para que a gente possa ter uma vida digna, uma vida honrada, uma vida que ame o bom e ame o ruim, porque Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, Ele faz chover sobre a horta do rico e do pobre. Ele não faz distinção. Se Ele, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele faz assim, Ele nos ensina a fazer assim. Amar a outra pessoa não influi nada de mal na nossa vida. Agora, veja bem, Jesus teve muito caso que Ele amou a prostituta. Muitas vezes, aquela mulher que Ele foi pedir água, a samaritana, todo mundo condenou Jesus, os discípulos não gostaram da atitude de Jesus porque Ele foi conversar com aquela mulher, porque ela era muito pecadora. Ela tinha vários maridos, ela teve vários maridos, então a atitude dela diante do povo era uma atitude de uma prostituta. E na realidade, foi a primeira pregadora. Ela saiu dali de conversar com Jesus e foi na cidade avisar as pessoas que ela tinha encontrado o Salvador. Então, veja bem, aquilo que nós desprezamos, Deus muitas vezes usa essas pessoas que são desprezadas por nós para abençoar vidas de outras pessoas. E o que a gente muitas vezes é cego, não quer enxergar essas coisas. Olha, gente, a realidade é que a gente precisa muito das instruções de Deus na nossa vida para que a gente não tenha tanto preconceito na vida. É claro que a gente deve escolher entre o bem e o mal. A gente deve discernir aquilo que não presta. Sim, mas não condenar ninguém. Porque muitas vezes a pessoa ensina errado porque aprendeu errado. Não custa a gente corrigir e orientar para que Deus possa abençoar a vida das pessoas. Como fez essa mulher samaritana. Ela descobriu Jesus e correu contar para a cidade toda que Jesus tinha chegado, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Redentor. Então, veja bem, a gente tem que cuidar do amor. O amor é a única coisa que constrói realmente nesse mundo. E para a gente usar o amor, a gente precisa usar o amor, muitas vezes, no lugar que a gente não acha conveniente. Porque o que adianta eu falar com uma pessoa que tem costumes contra a lei? Veja que Jesus não aprovou, Ele não aprovou a atitude daquela mulher que foi pego em adultério. Ele não aprovou. Mas Ele não condenou ela. O que o povo fazia era condenar. O que Ele fez foi diferente. Ele procurou levar a palavra de Deus, Ele procurou instruir aquela mulher para que ela não pecasse mais. E muitas vezes a gente simplesmente se afasta da pessoa e não ensina. Então, vamos observar as nossas atitudes com pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Porque a sociedade, ela marginaliza muitas pessoas. E muitas pessoas têm muita coisa de bom dentro dela. Só que não é aproveitado porque eles sentem o desprezo da sociedade. E o desprezo da sociedade destrói muitas vidas sem que a gente perceba. Entende? Então, não vamos ser como os fariseus, mas realmente a gente é errado. A gente comete erros. Mas o que a gente tem que olhar? Tem que olhar que a palavra de Deus não nos ensina assim. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Por isso que eu amo a Bíblia. Porque ela fala da vontade de Deus sobre nós. E ela nos instrui, ela nos orienta. É baseado nela que eu posso ver o meu erro. Se eu não tiver base na Bíblia, eu vivo como o mundo vive, sem se preocupar com o erro. Então vamos nos preocupar com o erro que a gente pode cometer. Vamos procurar ajudar o nosso próximo, abençoar vidas. Não importa quem ele seja. O que importa é aquilo que Deus deseja de nós, para que a gente abençoe o nosso próximo e glorifique o nome de Deus. Vamos estar juntos, vamos ficar juntos,
Vamos estar juntos porque Deus quer que a gente se una com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com as mesmas intenções, sempre boas, sempre obedecendo a nosso Deus Todo-Poderoso. Eu amo meu Deus. Eu sei quanto que Ele me instrui, quanto que Ele me orienta, mas isso só tem validade se eu transmitir isso que eu vivo. Se eu não transmitir, o que adianta? A mulher samaritana, quase uma prostituta, ela era desprezada pelas pessoas. Mas Jesus amou aquela mulher. E o que ela fez? Ela fez muito mais do que a gente faz, porque ela não tinha o preconceito. Ela levou o Evangelho, ela deu prosperidade no Evangelho. É isso que a gente precisa fazer. Ver que Deus nos ama e que cada um de nós tem muito mais a dar, sem preconceito. Sem preconceito. A hora que o preconceito entra em nossas vidas, a gente faz diferença de pessoas com pessoas. Por isso, eu convido vocês a obedecer a Deus comigo, porque é isso que Deus quer, que a gente ande junto, se ame e prospere no amor, na paz, na alegria. Que a paz do Senhor reine sobre vocês e que o Senhor sempre possa falar de alguma maneira com cada um de nós, para que a gente se corrija e deixe de pecar. Aquela mulher ouviu o conselho de Jesus e parou de prostituir-se. Que Deus abençoe e que nós possamos ter uma vida adequada diante de Deus, porque Ele é o nosso futuro eterno. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau.